Olá a todos, estão dando continuidade às nossas aulas, né, dessa série completa de máquinas e motores, né, do curso à distância, né, então essa é a primeira parte. Hoje a gente vai estar trabalhando sistema de lubrificação, então a série completa, ela inicia desde a introdução de as máquinas, motores e indo até eletrônica embarcada e piloto automático. Tá? Lembrando que todas essas aulas aqui estão no meu canal do YouTube. Quem tiver interesse pode acessar o canal totalmente de graça, tá certo? É só fazer inscrição no canal. Então, dando prosseguimento a essa aula, que é sistema de lubrificação. Nessa aula, a gente vai estar trabalhando aí desde os lubrificantes, todas as partes relacionadas, a parte de lubrificação com graxa, com outros, com óleo e o tipo de óleo também, ok? Então, no sistema de lubrificação, se a gente for resumir a função dos lubrificantes, a função principal seria essa redução do atrito, né? Reduzindo o desgaste, né? Para ter uma durabilidade maior desse equipamento, tá? Como esse equipamento, essas superfícies vão estar em contato, com certeza vão ter algum desgaste do equipamento que em algum momento que tenha o contato ferro com ferro, a superfície com a superfície. Isso vão produzir limalhas ou algum tipo de impureza, e essa impureza precisa ser lavada o tempo todo e entrar outra lubrificante ali. Então ela tem essa função também de eliminar as purezas. Normalmente também reduz o ruído, quando tem uma lubrificação, o ruído produzido entre o contato, que não tem contato entre as duas superfícies direta, né? Pelo menos esse é o objetivo, tá? E em alguns casos também, né, a gente pode ter a função desse lubrificante também, que é a redução da temperatura, tá, do equipamento ali. A gente tem uma visão, então, geral aqui só de um motor, né? Mas não é lubrificante não só utilizado apenas nos motores, nós vamos ver em todas as partes do trator. Mas aqui vamos iniciar pela parte do motor, que normalmente são partes onde existe movimentos em alta rotação o tempo todo, né? Está girando, né? E essas superfícies nós temos, no caso do virabrequim, nós temos altas pressão, altas rotações, e são equipamentos, a gente vê a complexidade, bastante caro, então isso precisa ter uma durabilidade maior. Mas se a gente começar pelo próprio virabrequim, nós temos que ter uma boa lubrificação entre as superfícies que estão em contato o tempo todo girando ali, né? Vindo em seguida nós temos aí o comando de válvula, né? Temos aqui as válvulas em si, os balancins, todos esses equipamentos, o próprio pistão, né, que está em movimento o tempo todo, e está ocorrendo aqui a explosão, produzindo fuligens derivadas aí do combustível, né, que produz da queima, em alguns casos, algum tipo de carvão, que precisa ser eliminado, né, o tempo todo e limpado essas superfícies. Então, essa função do combustível, do lubrificante, né, ela acontece. Como nós estamos dizendo, esse combustível produz fuligem, assim como toda a parte que está em movimento. Então, essa fuligem vai sujar o óleo, muito, né, à medida que eu bombeio, né, o óleo lubrificante, ele distribui nessas partes que estão em movimento, ele retorna aqui para a parte que nós chamamos cárter, e à medida que ele retorna, ele vai estar retornando e trazendo essas impurezas todas que estão sendo produzidas para o cárter. Uma vez que esse óleo vai sujando, né, eu preciso ter um elemento, né, que venha reduzir essas impurezas que ele retirou dessa primeira
passagem pelo bloco do motor. Então, quando ele é bombeado, ele tem que passar por um sistema de filtragem ou limpeza para retornar ao sistema o tempo todo, tá certo? Então, esse aqui é uma visão, né, do geral dentro de um motor. A gente entender um pouquinho mais dessa função dos lubrificantes dentro do motor, especificamente a biela. Todas as vezes que ela está girando, ela passa aqui no cárter e tem furos já estrategicamente colocados para que force, à medida que ele bate aqui em alta rotação, força a entrada de óleo lubrificante aqui para essa parte que tem o contato da biela com o virabrequim. Então, à medida da rotação, quanto maior a rotação, maior é a pressão que ele recebe. Além de acontecer isso, esse virabrequim com a biela bate aqui no cárter, batendo no cárter, espirra, né, para toda essa área aqui, joga nessa área aqui do cilindro, né, ele vai estar espirrando óleo, que aqui são captados pelos anéis do pistão, que leva, todas as vezes que ele vem aqui embaixo, os anéis de lubrificação pega esse óleo lubrificante e leva lubrificando o cilindro, né? Então, a primeira parte, né, seria essa. Então, é importante que aconteça isso para ter o preenchimento dessas partes, né, que serão lubrificadas, ok? Então, é importante sempre que isso aconteça. Existem canais com essa pressão, como é muito grande, esses canais costumam ir até a parte aqui do pino, né? É claro, pelo borrifo por dentro também ela bate aqui dentro, mas essa pressão ela pode ter em alguns tipos de biela, ela tem aqui internamente, porque a pressão é tão grande que consegue pressionar esse óleo até essa parte aqui. Mas em cima também nós temos aberturas que permitem essa lubrificação, que na verdade são as duas partes que tem a maior do motor, tem a maior pressão, são essas duas partes aqui do motor, que tem que estar lubrificado o tempo todo. Lembrando aqui, no caso dos motores 2 tempos, que o óleo entra junto com o combustível e ele vai estar girando e ele acaba tendo uma lubrificação por cima e por baixo também, que ele acaba tendo uma compensação pela quantidade de óleo que não tem, semelhante a os motores 4 tempos, que está batendo aqui a biela no óleo e espirrando, tá? Para a gente ter uma visão um pouco mais simplificada de todo o sistema, a gente vai estar trabalhando aqui com todo o sistema, entendendo o funcionamento desse sistema de lubrificação, tá? Então, entendendo esse funcionamento, aqui nós temos o cárter, que é a parte que onde fica depositado o óleo que vai estar de lubrificação. É importante então que esse óleo ele mantenha sempre um nível mínimo que permita que essa biela bate aqui nesse óleo e force, né, a formação vamos dizer assim, dos espirros dentro da câmara, né, e dentro da câmara do cilindro, né, de todos os cilindros, nessa lubrificação, que permita essa melhor lubrificação. Então, se abaixar muito, a gente vai reduzir essa capacidade de lubrificação direta do virabrequim e do virabrequim da biela aqui em si, ok? Então, esse óleo que está aqui, nós temos o pescador, né, que está aqui que fica dentro do cárter,
Esse pescador normalmente, numa boa parte dele, tem uma parte de imã, que se caso vinha alguma fuligem maior, e quando for succionado, ele vem e gruda essa fuligem na parte externa desse pescador. E aí reduz a entrada de alguma fuligem um pouco maior aqui internamente. Esse óleo, uma vez, ele é succionado aqui pela bomba de óleo, que normalmente são bombas bastante robustas, que dificilmente a gente vai ter, durante a vida do motor, a necessidade de ter que trocar uma bomba. É claro, quando for fazer uma retífica, é importante que se troque essa bomba, mas pode acontecer que de fábrica venha alguma peça com defeito e dê problema, sim. Tá? Então é importante que a gente fique atenta que essa bomba pode ter problema, né, e estragar antes do momento. Mas isso é caso muito raro, dada a robustez que essa bomba de óleo tem. Essa bomba produz uma pressão e uma vazão bem maior do que a necessidade, né, necessária para a lubrificação de todo o sistema. Então, se ela produz uma pressão maior, ela tem um retorno. Quando a pressão dela, que é maior do que a necessidade, ela tem uma válvula que permite a pressão estando elevada, que é uma pressão de reguladora dessa pressão, que mantém a pressão constante aqui nesse sentido. Então o excesso vai estar retornando para o cárter. Esse óleo, ele tem uma pressão tal que com facilidade ela vai passar a pressionar o sistema de filtragem e continuar esse óleo com pressão até chegar em todo o sistema onde é necessário, ou os canais do bloco do motor. Uma vez que esse óleo passa aqui no filtro, normalmente nós temos trator tem 2 elementos de filtro, mas aqui simplificando nós estamos com um, só para a gente entender. O sistema de filtro ele entra pela parte externa da carcaça do elemento filtrante, do filtro em si. Essa carcaça normalmente tem uma abertura aqui embaixo, né, que permite a retirada, dreno, né, caso a gente tenha algum contaminante que seja mais pesado que o óleo, ele possa acumular. Existe essa possibilidade de limpeza, né, de uma sujeira, né, maior que foi bombeada, que não passa, vai acumulando aqui, então pode ser feita uma limpeza aqui eventualmente também. Então o óleo pressionando na lateral, ele passa para a parte interna. Quando ele chega na parte interna passando pelo elemento filtrante, ele chega limpo para retornar aqui para lubrificar todo o sistema. E quando ele passa aqui, ele tem uma pressão também mínima necessária. E essa é a pressão que você verifica lá no painel do trator. Essa pressão, caso você ligar e a pressão estiver muito baixa, em alguns tratores é uma lâmpada, então acende no trator. Se ela permanecer acesa, é necessário que desligar o trator. Quer dizer que a pressão está menor do que o suficiente para ter óleo para lubrificar todo o sistema do bloco do motor. Então nós temos que desligar imediatamente e verificar por que essa pressão está baixa. Quais seriam as causas dessa pressão estar baixa? A primeira coisa que a gente vai olhar é o nível de óleo lá no cárter. Tá? Você vai verificar, tem uma vareta, que pode, por algum acaso, ter vazado, ou o consumo pode ter um motor que está mais velho, vai abaixando, né? Vai tendo desgaste ou perda desse óleo. Então, se faltar óleo aqui no cárter, o sistema não funciona.
A segunda coisa que a gente olha é se esse filtro já está precisando ser substituído, tá? Então, se tem óleo e o filtro é novo, né? Você pode, na verdade, esse bujão a gente retirar da partida. Se tiver pressão, aqui ele vai jogar. Então, a gente elimina, então, se ele tiver, então, no momento de ser trocado, é substituir o filtro. Substituir o filtro, ainda a pressão está baixa, o que a gente tem que fazer? Ligar, né? A outra possibilidade, então, seria a bomba de óleo que, porventura, estragou. Então, nós podemos ter a bomba de óleo que estragou, o filtro, né? E a quantidade de óleo que está sem óleo no cárter. Tá? Verificando tudo isso aqui, tem que retornar aqui funcionamento de novo, funcionar ele lá no painel, acusar que a pressão está de acordo. O que pode acontecer também, que a gente pode ter problema também nesse manômetro. A gente tem que verificar se o manômetro também está funcionando adequadamente. Tá? No sensor que está lá no painel, né, que é acusado, que acusa aqui nesse canal, né, na saída do motor. Então, seria outra possibilidade também. Então, nós temos 4 possibilidades. Defeito no manômetro, o filtro, a bomba e a quantidade de óleo. Essa quantidade de óleo, antes do funcionamento, todos os dias, a gente verifica o nível de óleo se está de acordo, antes de dar a partida. Então, isso automaticamente, antes de dar a partida, a gente já saberia que tinha óleo no kart, está dentro do nível. Nós vamos ver isso aí como que é feito mais na frente. Uma vez bombeado, né? Nós temos um elemento aqui, esse primeiro filtro. Uma vez passando para a maior parte da parte do cabeçote, no retorno, normalmente ele passa por um filtro auxiliar, né? E retorna aqui para o cárter. Então tem um filtro na saída e no retorno podemos ter esse filtro também. Então, numa manutenção do trator, normalmente a cada 200, 250, dependendo do trator, até 300 horas, esses filtros automaticamente, de acordo com o manual de manutenção, esses elementos filtrantes serão substituídos. Tá? Então, nós temos uma manutenção diária, que é verificar o nível de óleo. Nós temos uma manutenção a troca dos filtros, também em torno de 250 horas. E esse óleo também, ele tem uma vida útil. Esse óleo, normalmente, ele é trocado a cada 6 meses, tá? Ou quando for trocar o filtro de óleo, os filtros, elementos que são a 250 horas. Ou seja, a cada 250 horas, faz-se a substituição de todo esse óleo. Temos aqui um dreno, abre, drena todo o óleo, fecha e volta. Nós vamos ver isso em manutenção e volta a repor o óleo até o nível necessário, né, com os elementos filtrantes todos novos também. Então, todos os dias a gente verifica lá, antes do funcionamento, pela vareta, se está dentro do nível máximo, mínimo e máximo, que você mantém sempre ali. Então, do início até o final, né, do funcionamento, da utilização do óleo, então, num motor novo, ele sempre vai manter o nível dentro daquelas 250 horas. Um motor mais desgastado, né, já mais velho, ele pode ter perda, você ter que subir, esse óleo aqui vai
perdendo parte dele, há necessidade de repor esse óleo antes de chegar aos 250 horas. É importante que esse óleo seja o mesmo, da mesma marca, né? Que você coloca a mesma marca, a mesma especificação, você venha e vai repondo esse óleo periodicamente. Tá? Então, se só vai estar colocando, se o nível estiver abaixo do nível, eu tenho que repor, fazer o remonte. Esse remonte só com o mesmo óleo que foi utilizado no dia da troca de óleo. Então, aqui no painel, se caso acusar, nós temos esse que é apenas lâmpada, ou aqui acusando a pressão do óleo. Agora, outra parte. Então, o filtro, nós temos que verificar o filtro adequado, especificamente para aquele trator, nós temos que verificar qual que é o filtro e substituir. Então, existe uma marca, né? A gente verifica no manual, sempre para estar substituindo, colocar o mesmo filtro. E esses óleos também, existe uma especificação, né? Aqui, por exemplo, SAI 15W40. Isso aqui é que nós temos que entender também da agora para frente. Tá? Nós vamos estudar qual que é essa classificação desses óleos. Aqui só um detalhe, quando você for fazer a drenagem do óleo do cárter, normalmente aqui é a parte mais baixa do trator, você tira o bujão, deixa drenar, não pode jogar isso no chão. Normalmente, esse óleo você coloca em tambores e tem empresas que voltam para recuperar esse óleo aqui. No momento de você drenar, é importante que o trator você deixe ele funcionar, esteja quente. Abra a tampa, que é onde repõe o óleo, né? Deixa aberto para facilitar dar o vácuo, o ar entrar e sair todo o óleo, sem ficar nenhum resíduo. Na hora de colocar o filtro, é importante que a gente retire esses filtros, tá? Normalmente retirado tem uma chave que a gente utiliza. A gente coloque aqui o filtro novo, verifique se tem esse retentor, se não soltou, coloque um óleo aqui, tá? E coloque a mão e aperte o máximo que a mão conseguir. Depois de colocar do filtro, né, é que você vai colocar o óleo de acordo com a especificação. Normalmente cada trator tem a quantidade certa, 4 litros, 5 litros, 20 litros, dependendo do tamanho. Você sempre coloca um pouquinho a menos, verifique a quantidade e vai colocando o restante até dar a especificação para aquele trator lá. Quanto aos óleos lubrificantes, a gente vai dar uma estudada um pouquinho mais. Nós temos lubrificante de diversas origens, vegetal, animal e mineral. Então, cada lubrificante tem a sua especificação e uso adequado. Então, é importante que a gente esteja atento à origem e ao tipo de lubrificante que a gente vai estar usando. Nós temos lubrificantes do tipo sólido, pastoso, líquido e gasoso. Dependendo do local que vai ser essa lubrificação, a gente vai estar usando um tipo de lubrificação. Dentro dos tipos sólidos, nós temos várias composição, pastoso, que são as graxas, né? Nós vamos estudar também os óleos, né? Que são os líquidos, né? Temos várias especificações. E gasoso, que vem sob pressão, para coisas mais de tipo máquina, alguma coisa de superfície que não tenha muita pressão. É importante que a gente conheça bastante a característica desses lubrificantes, né? E para que ele cumpra, né, a sua função, que é reduzir o atrito e aumentar a durabilidade. Então nós vamos estudar algumas características físicas, que seria densidade, viscosidade, fluidez e temperatura, né, até mesmo de vaporização, cor, odor. É importante que a gente tenha uma noção dessas características, né? As características químicas de acidez, oxidação, que isso vai interferir na reação, que a gente vai estar trabalhando com superfície, com metal,
e uma acidez maior ou menor pode levar a um desgaste maior pelo próprio lubrificante, se ele não atender as especificações. Então, algumas dessas definições, só começando aqui dessas definições, dos lubrificantes, uma das características é ponto de fulgor, que é a temperatura em que o lubrificante, quando aquecido em um aparelho adequado, desprende os primeiros vapores que se inflamam em contato. Por que isso é importante? Porque normalmente, no caso do motor, nós temos temperaturas locais que vão estar em altas temperaturas, temperatura que vai a mais de 100 graus, ou até a 150 graus, e a temperatura aí de 40 graus. Então é importante que a gente conheça, né, essas características aqui desse lubrificante. Normalmente isso já vem de fábrica. O ponto de fluidez, que é a temperatura na qual o lubrificante deixa de escoar. Todas essas características aqui, elas podem ser alteradas quando a gente coloca algumas substâncias que nós chamamos aditivos. Então, esses aditivos, eles vão alterar essas características. Então, esses compostos vão alterar as características físicas e até características químicas de um determinado lubrificante, tá? Às vezes, uma boa parte dele é fornecido por uma indústria, né, tipo a indústria petrolífera, e depois ele vai ser moldado, né, para melhorar essas características ali, né? E quem faz isso são normalmente as distribuidoras. E esses aditivos normalmente são segredos, né, de cada empresa. Então a Petrobras tem seus aditivos, a Shell tem seus aditivos, né, a Texaco tem seus aditivos e assim por diante. Tá? Então cada empresa tem o seu aditivo. Então veja bem, como essas empresas, cada um desenvolve seu aditivo, nem sempre o aditivo de uma empresa é compatível com os aditivos de uma outra empresa. Tá? Então, se isso acontece, imagine você coloca um óleo lubrificante no seu motor, tá? Colocando esse óleo lubrificante no motor, aí você faltou, ele começou a baixar o nível de óleo do motor, você vem com outro óleo de uma empresa diferente. Esse aditivo da outra empresa, quando você coloca, reage e pode produzir substâncias que venham produzir o que a gente chama de borras, né, lá dentro, que são oxidação, que vai reações que vão formando carvões e sujeira, até esse motor ter problemas, porque o óleo não consegue tirar esses compostos que vão estar reagindo ali. Então é importante ficar atento quando você tem o seu veículo, seu trator, né, que você sempre utilize a mesma marca e o mesmo óleo. Caso você tenha que substituir esse óleo, é importante que na troca você drene bem esse óleo, troque o filtro, que dentro do filtro fique resíduo, e no remonte, que é sempre utilizado aquele mesmo combustível, do mesmo lubrificante, ok? Dado essa característica para evitar essa formação de compostos que venha entupir os canais ou ter que levar a limpeza interna de um motor. Já que nós temos vários tipos de aditivos e lubrificantes que vão melhorando com o tempo à medida que essas empresas vão criando novos aditivos, há necessidade de padronizar, senão uma empresa vai dizer, meu óleo lubrificante é melhor do que da outra. Então, na verdade, quem padroniza isso são essas empresas aqui, que é a SAE, que é a Sociedade de Engenharia Automotiva. Ela padroniza todos os lubrificantes quanto à viscosidade.
Existe quando uma outra empresa, que é da indústria petroquímica americana, tá? Também que faz a padronização, que é chamado API, então SAI e API, quanto às características, né, químicas, mais químicas desses lubrificantes. E mais ainda da indústria militar, que é do exército, né, americano, que padroniza quanto a outros lubrificantes relacionados a óleos para engrenagens, graxas, tá, que vão ter essa padronização. Então, o que cada uma dessas empresas fazem? Então, a SAI, né, ela padroniza quanto à viscosidade, né? A viscosidade, que é uma das principais, vamos dizer assim, que é a principal característica do lubrificante, que é definida como sendo a resistência ao escoamento, ou seja, eu jogo esse lubrificante numa determinada superfície e ele vem a grudar na superfície. E ele formando essa película, e essa película ela demora a sair dessa superfície. Enquanto ela está grudada ali, nós vamos ter uma resistência ao contato de uma superfície metálica com a outra. Então, essa característica de viscosidade, ela é importante. É comum você chegar no posto de combustível, vai abastecer, o cara assim vai lá e pega a vareta, põe os 2 dedos no óleo e diz, olha, está precisando trocar o óleo. Só para vocês entenderem a dificuldade ou como que é padronizado, para você entender essa viscosidade, existem equipamentos muito sofisticados que são o viscosímetro, que essas empresas que a SAI usa para determinar a viscosidade. Então, a viscosidade de um determinado lubrificante, ela depende da temperatura, tá? Eu posso ter uma viscosidade com a temperatura, por exemplo, o óleo no motor está mais frio, na hora que você vai ligar, ele tem pode ter uma viscosidade. E à medida que a temperatura do motor vai funcionando, essa viscosidade pode ser alterada. Porque quanto mais quente, né, ele vai ficando um pouco, vamos dizer assim, mais fino e ele vai diminuindo essa viscosidade. Ok? Então, para se medir se um óleo está bom ou não, as empresas colocam aqui na temperatura, qual que é a temperatura que o motor vai estar funcionando. Se eu estou num ambiente, por exemplo, de 5 graus, na hora da partida o motor está a 5 graus. Então eu preciso conhecer a viscosidade desse óleo a 5 graus. Aí ele vem aqui e mede a viscosidade a 5 graus. Aí ele vem 5, 10, 15 e vê qual que é a temperatura máxima que esse óleo lubrificante consegue ter uma viscosidade que seja interessante ou que ele atue como um bom lubrificante. Ou seja, e aqui nós temos uma espessura, tempo é medido, aqui é um orifício com alta, bastante aferido ou de precisão muito grande, tá? E ele mede o tempo em 1 minuto a quantidade de óleo lubrificante que passa aqui. Aí ele vai classificar o óleo quanto à viscosidade. Então esse equipamento é tão caro que nenhuma empresa, normalmente nem na universidade, dificilmente você vai ter um viscosímetro na universidade, dado ao preço desse equipamento. Tá? Numa universidade, de um curso de mecânica, normalmente, às vezes você encontra esse equipamento. Mas de um curso de agronomia, dificilmente vocês vão ver esse equipamento, que é um equipamento tão caro, né? E normalmente a gente acaba, um agrônomo não trabalha com esse tipo de característica, a menos que seja alguns trabalhos de pesquisa que ele tenha feito, tá? Então, como que é possível no posto de gasolina alguém só com o dedo falar, aumentei e ter um pescocinho? Isso é uma mentira muito grande que vocês vão estar ouvindo. Então, na verdade, para você saber a viscosidade, né,
você precisaria desse equipamento. Então, no posto, o que você tem que verificar é o tempo de uso, né? É claro, dependendo do tipo de veículo, a hora que falar, não, o combustível está mais grosso ou mais fino. É claro que se você ultrapassou o tempo muito, vamos supor que o tempo de uso de um óleo do trator seja 250 horas, você já está utilizando, fazendo remonte, aí com 500, 600 horas. Então você vai conseguir ver sujeira no óleo, mas se isso já está acontecendo, já está o seu motor já está levando a desgastes muito fora da comum. Mas de um veículo normal, dentro das condições normais de uso, é impossível com o dedo você detectar se esse óleo tem a viscosidade está dentro dos parâmetros adequados. Então quem faz isso é a SAI. Existem então os outros componentes, né, que são medidos, que é da empresa API, que nós medimos então a capacidade dispersante desse óleo, né, lubrificante, que por exemplo, você tem as sujeiras, né, à medida que o óleo vai passando em todas as engrenagens do motor, aquela sujeira que esteja agarrada nessas partes, ela tem que dissolver elas, né, dispersar, porque se ela está grudada, né, ela vai dispersar com essa finalidade para ajudar na limpeza. Então, a capacidade dispersante, existe equipamentos adequados, o tempo, né, que você coloca várias substâncias e vê a capacidade de dispersar essas fuligens ou essas sujeiras do motor lá, né, que vai sendo produzida. A viscosidade ela pode ser alterada de acordo com alguns aditivos. Então, esses aditivos, quando eu consigo melhorar a viscosidade, então, na verdade, esse aditivo, vamos supor que eu tenha um óleo que a capacidade a viscosidade, a minha ideia é manter com a temperatura, quanto maior a variação de temperatura, menor a variação de viscosidade. Porque o motor estando numa temperatura de 5 graus e de 70 graus, ele mantém a mesma viscosidade. Aditivos, se a gente consegue isso, então a gente melhora essa qualidade desse óleo. O ponto de fluidez também, a gente pode medir esse ponto de fluidez. Então, aquele aditivo que tem a capacidade, né, em baixas temperaturas, né, de impedir, né, que ele, por exemplo, tipo a água, congele. Né? Então, ele melhora. Então, nós temos um local, por exemplo, que nós vamos dar partida no motor a temperatura de menos 6 graus. Congelaria, né, esse óleo. E o óleo não lubrificaria, se dá partida, ele estaria dando desgaste. Então, é importante que esses óleos ele tenha uma capacidade oxidante boa. E isso aí pode ser medido por qual que é o máximo de capacidade, o tempo que esse óleo permanece atuando como um bom antioxidante. Componente dos aditivos, anticongelante, antiespumante. Essa característica antiespumante, vamos supor, como o lubrificante ele tem a capacidade de, como se fosse um sabão, né? Que é lavar o que está onde ele passa, está carregando a sujeira. Então, toda substância que produz essa dispersante, quando ele está em movimento, acaba produzindo uma espuma. Um sabão, você mexe muito, produz espuma. Mas dentro do motor, essa espuma é importante que não se forme, para não dar pressão no sistema. Então, esse óleo é importante que tenha capacidade de não produzir essa espuma, mesmo que lave bem, disperse bem a sujeira, mas não produza espuma. E é importante, outra característica, a resistência à pressão. Então ele gruda, além dele ter
a capacidade de viscosidade, mas que ele resista à pressão do equipamento no momento que ele está girando ou pressionando lá. É importante também que até ele não tenha capacidade até de entrar em ignição, né? Ou explodir sobre alguma pressão que tenha, dependendo dele. Então, alguns cuidados tem que ter. Então, como que ficaria essa classificação que a SAI faz? Como ela mede lá a viscosidade em várias faixas, ela classifica o óleo como de inverno e de verão. A SAI classifica ela de óleo 0W, que é um óleo que funciona, que tem uma boa viscosidade na temperatura de 0 graus, a 25 graus, tá? Então, veja bem, essa são as classificações de inverno. E nós temos a classificação de verão. Então, os óleos de verão é testado a temperatura que vai de 20 a 100 graus. E ele classifica a temperatura, faz a classificação de 20 a 50. Então, como os testes são feitos de 0 a 10 e de 20 a 50... até a 100 graus, então quer dizer que o óleo a gente pode ter uma faixa de uso desse óleo, tá? Agora, ele pode ser bom a 0 graus e não ser bom a 50. Nós temos óleo que pode vir com a classificação, por exemplo, 5W40. Como eu posso vir um 10W40, 15W50. Então, um óleo de melhor qualidade é aquele que consegue ter, por exemplo, um melhor óleo dentro dessa classificação que seria o 0W50, tá? Mas normalmente um óleo que tem aditivo que consiga suportar essa faixa de temperatura muito grande são óleos muito caros. Então, normalmente para os tratores a gente trabalha com 10W40. Que é um óleo que trabalha muito bem nessa faixa aqui. Mas motores de alta performance, a gente já vai pegar 5W50, tá? Locais que trabalham com muito frio, eu teria que estar 0W40, por exemplo, que aí são outros tipos de aditivo. Nós que estamos aqui locais de temperatura mais alta, né? Às vezes a gente pode usar até o 15W40, que a temperatura dificilmente estaria muito fora dessa faixa aqui, ok? Mas quem vai dar essa classificação, então, é a SAI. Depois a gente vai ver os tipos de óleos lá. A API, que é a outra empresa, ela classifica para os motores a faísca, que é Spike, né, que seria faísca, centelha, nós temos do ciclo Otto, que são os motores de ciclo Otto, e os motores de ciclo diesel, né, que os motores de ciclo diesel vêm com a letra classificação C. Dos motores Otto, nós temos óleos que vai SA a quanto maior, o pior óleo seria A, SB, C. À medida que nós temos óleos de melhor qualidade, vai até SL e assim por diante. Então, nós temos a classificação. Nós temos que ver, o manual do trator exige qual a menor classificação API. Eu posso trabalhar um SG? Então, os veículos de baixa rotação, você vem lá que você pode usar um SG. Se eu usar um carro que vem no manual, um SZ, eu posso usar um SH? Sim. O que eu não posso usar é um óleo de classificação menor. Por exemplo, você tem seu veículo que está lá no manual que tem um óleo mínimo SH. E se eu usar o SG, vai prejudicar seu veículo. Se eu usar um veículo, por exemplo, que vem, olha,
a classificação para esse veículo é SH, eu quero usar um SL. Pode, pode. No entanto, não é interessante porque o SL é um óleo muito mais caro. E o sistema, às vezes, de filtragem, ele, apesar que o SL ele lava melhor, mas o sistema de filtros não tem a capacidade, às vezes, de usar um tempo maior. Tá? Mas, se você quiser usar um SL, que às vezes um SH tem durabilidade no seu veículo de 5.000 km. O SL ele tem uma durabilidade de 10.000 km, mas os filtros não têm essa capacidade de filtrar. Então você poderia usar um SL, mas trocando com 5.000 km. Então não é vantagem. Então, de acordo, você vai verificar, o melhor óleo é aquele que a empresa, né, a fabricante indicar, que vai ser o mais barato, que vai funcionar adequadamente para aquele tipo de veículo, tá? Então, os tratores, no caso que são a diesel, né, nós vamos verificar. Aquele trator, por exemplo, ele tem indicação UCG. Então, você tem que usar esse CG. Posso usar o CH? Sim, com certeza. Só que você vai pagar um pouco mais caro. Agora, se o trator, por exemplo, esse trator aqui pode utilizar, que a fábrica fala, o óleo CG, com 200 horas você tem que trocar o óleo. Quando você pega um trator CH, ele fala, vem lá no manual que ele pode ser trocado o óleo com 250 horas. Mas ele tem um sistema de filtro também compatível com 250 horas. Então, nesse CH, você não pode usar o CG. No que o trator que pede CG, você pode usar o CH, desde que você mantenha a troca com 250 horas. Com 200 horas. Você não pode, porque esse óleo permite você usar 250 horas, mas o sistema de filtragem não permite. Então, o melhor óleo é aquele que a fabricante indicar, porque você vai ter a maior economia e permite o bom funcionamento daquele trator. Agora veja bem, eu posso ter um óleo SH de uma determinada da Petrobras e tem o óleo SH da empresa Shell. Qual é melhor? Os dois são idênticos dentro da classificação. Se eu pego um SL, os dois são idênticos dentro da mesma classificação, não muda nada. Então, o preço deles são compatíveis. Então, quando a empresa fala, você tem que usar o SL, pode ser de qualquer fabricante, desde que você mantenha ele o tempo todo. É comum a empresa, por exemplo, você pega a empresa John Deere, ela fala, olha, o meu óleo, você só vai usar óleo SL da Shell. Por quê? Para evitar que você utilize e faça o remonte. Dentro do período de garantia daquela empresa, se você mudar a empresa que você está utilizando, por exemplo, da John Deere, se é Shell, e você não comprar todos os óleos para aquele trator da Shell lá na John Deere, você corre o risco de perder garantia. Por quê? Exatamente por essa questão do remonte, né? Quer dizer que vai ser problema? Não. Mas quer dizer que se você começar a fazer remonte, você não está seguindo uma especificação como a empresa manda. Por isso, todo óleo ela diz que se compre naquela empresa. E o mesmo acontece com as outras empresas, né? Você vai na Valtra, você vai na Massey Ferguson. A ideia é que todas as empresas façam essa indicação do óleo. Assim como o veículo que você tem. Quando você vai na Volks comprar, vem lá especificando qual que é o óleo que você tem que usar para aquele veículo, né? Inclusive a marca que foi utilizado, para você evitar essa questão de mistura de óleo durante o remonte. Tá? Então é importante isso para essa classificação. O que não quer dizer que um óleo de uma empresa seja melhor do que a outra dentro da mesma classificação. Mas voltando para a classificação aqui dos óleos, nós temos os óleos
utilizados para as transmissões. No caso, os óleos para transmissões, normalmente a temperatura nas caixas de transmissão não muda muito, a rotação é menor do que o motor. Ele vem com uma classificação mais simples, mas ele vem de inverno 75W, 80, né? E verão 90. Então, normalmente a gente uma só classificação de acordo com se você está no local frio, indicação SW. Em local de mais quente, às vezes não vem o W, porque normalmente esse óleo custa um pouco menos do que o W, ok? Para as graxas, a classificação, no caso dos lubrificantes, a API, né, dos óleos para engrenagem é G. Então, o G, ele vem G de gear, que é engrenagem em português, né? Então, G, a classificação para os óleos de engrenagem vai de L1, L6, quanto maior o número, melhor é o tipo de óleo. Lembrando da mesma coisa, não se faça remonte e que esse óleo, essa classificação 5, para aquele trator tem que ser mantido no mínimo a classificação 5. Pode colocar melhor? Sim, com certeza. Então é importante que obedeça o período de troca desse óleo, apesar de não ser um óleo tão exigente quanto o do motor. Quanto às graxas, né, nós temos a classificação das graxas dada pela empresa NLGI ou ASTM, que é o Instituto Nacional de Graxas e Lubrificantes da Sociedade Americana de Testes e Materiais, né? Então são as duas empresas aí que trabalham com a classificação. As graxas são classificadas de 0 a 6. No caso dos tratores, a gente trabalha mais com as graxas. Aqui, quanto maior aqui o número, mais grossa é a graxa. Então, normalmente para os tratores, a gente trabalha com a NLG2, que é a mais comum para os tratores. E essa classificação também é feita por uma empresa especializada com equipamento chamado penetrômetro, semelhante ao que nós falamos para o óleo. As graxas, é importante a gente saber qual é a constituição dessa graxa. Nós temos a graxa que normalmente vem do petróleo, mais os aditivos, né, que são os compostos que vão misturar, assim como o óleo, para melhorar a característica dessas graxas. Nós temos aditivos aí, graxa com cálcio, sódio, lítio e a mistura dele, e mista e sintéticas, tá? Então, qual que seria a diferença entre uma graxa de sabão e sódio e a mistura, lítio e os demais? Se a gente verificar quanto à resistência à água, a gente verifica que a graxa do complexo cálcio e lítio, né, ela tem uma resistência à lavagem pela água melhor do que a graxa de sódio. Então, locais onde faz a lubrificação com graxa e tem a possibilidade de contato com a água maior, não se deve utilizar as graxas do tipo sódio, mas as graxas do tipo cálcio, lítio e do complexo cálcio. Quando eu passo a característica, a resistência, equipamentos que a temperatura sobe muito, né, a gente já tem que usar graxas, já muda um pouquinho, né? O cálcio era muito bom com a água, no entanto, quando a gente trabalha a temperatura, essa graxa de cálcio, ela não resiste a altas temperaturas, ela derrete, vamos supor assim, e não faria a sua função, tá? E as graxas do complexo, né, principalmente cálcio e lítio, né, elas já têm uma característica boa em todas as condições, né? Então, mesmo o sódio, talvez é uma que resistiria a maior temperatura, no entanto, mas quanto à água, não. Então, essas classificação, todas as graxas, para trator, nós já vamos ver que há a classificação API, NL,
é da NLGI, que nós vamos usar para trator praticamente em todas as lubrificações, é a classificação 2. No entanto, nós temos hoje já complexos de graxas mais caras, né, que serviria em condições mais adversas, que as graxas semissintéticas, as sintéticas com silicone, né? Então essas características, né, nós não vamos entrar em detalhe muito para não alongar muito a nossa aula, mas é importante que a gente saiba, né, que existe, se a gente pegar as graxas minerais, as mais baratas, né, que é a do grupo mais simples, o preço vai subindo à medida que a gente vai trabalhando com graxas mais complexas, tá? No caso de tratores aqui, não há necessidade da gente passar da semissintética aqui, tá? Que já atende bem a superfície onde de equipamentos que não gira em alta rotação. Essas outras graxas são equipamentos que já utiliza como os rolamentos, que trabalham em alta rotação, aí o próprio rolamento já vem com essas graxas internas. Não vamos entrar em detalhe com elas, só para a gente saber. Então, o importante, quando a gente aplica a graxa, ele venha manter entre a superfície lubrificante, né, reduzindo também, assim como o óleo, o contato, né, de uma parte do equipamento com a outra e reduzindo esse desgaste. Aqui só um detalhe como funcionam as graxas entre os dentes dos rolamentos, que ela sempre precisa resistir à pressão, mas precisa estar sempre, à medida que a pressão vem, ela força um lado do dente com o outro, ele sai, mas ele tem que retornar à medida que a engrenagem está girando. Quando a gente trabalha com graxa, existe uma necessidade, um tempo, né, de uso de graxa, que normalmente é a cada 8 horas de trabalho, a gente tem que lubrificar normalmente esses arado, grade que utiliza graxa. Então, a cada 8 horas de trabalho, a gente teria que fazer a lubrificação novamente. Ou seja, um dia de trabalho, lubrifica de novo e viria no outro dia. Isso para você ter o máximo, né, de durabilidade desse equipamento. Então, esses graxeiros aqui no trator tem vários formatos, porque dependendo da posição, para você colocar esses bicos aqui para fazer a lubrificação, ele tem que ter formatos diferentes. Esses bicos são feitos para ser substituídos mesmo, esses graxeiros. Normalmente, às vezes, com o tempo, entra terra aqui, as entope e você não consegue. Você colocou a bomba para lubrificar e ele começou a sair lateral, seria que ele já está entupido e seria interessante ser substituído. Normalmente ele tem uma passagem bem livre e retorna não tendo retorno, tá? Mas é comum, às vezes, você pega um trator, esses bicos aqui tem lá 6, 7 anos e não está nem lubrificando. Consequência disso, se a graxa não está passando direito, você vai ter problema de desgaste do seu equipamento. É importante você identificar no trator todos esses bicos graxeiros. Você vem com a bomba e vai lubrificando, né, a cada 8 horas de trabalho. Nunca pressionar muito para que esse óleo, essa graxa saia, né, estourando os retentores. Então, por isso que é importante que se faça paulatinamente esse engraxamento, né, do equipamento. É importante que você identifique todos esses pontos para fazer isso periodicamente. Aí você tem uma boa lubrificação. Normalmente, uma empresa que tem várias máquinas e está em trabalho o tempo todo, existem esses comboios, né, de manutenção, né, e esses comboios, o trator lá no campo para o trator, faz a manutenção e ele continua trabalhando quando obedece. Quando alguns desloca até a oficina para se fazer isso aí.
né? Então, muito obrigado. Até a próxima aula, onde na próxima aula a gente vai estar trabalhando aí com o sistema de transmissão, dando continuidade a todo o curso completo. Então, até mais.